Olha o tamanho das eleições 2026. Claro que vai definir todos os cargos elegíveis, senadores, deputados federais, estaduais, governadores, o presidente da República, mas vai muito além disso. Pode definir também o judiciário brasileiro. Claro, o próximo presidente pode definir aí nomes de ministros novos que podem ser indicados, mas além disso, tem o Senado Federal. E por isso, as duas bases, tanto o lado esquerdista quanto o lado direito, conservador, prefere aí dar uma força em questões relacionadas ao Senado Federal, porque lá vai decidir o rumo de possíveis ministros, inclusive daqueles que já estão lá, inclusive os vários montantes de processos de impeachment que tem lá, entre um dos campeões e recordistas do processo de impeachment, o ministro Alexandre de Moraes. E caso a base do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro consiga o que está pretendendo fazer a maioria de deputados e principalmente senadores, isso pode colocar, né, esses ministros em apuros. E pensando nisso, tem aí também uma grande jogada dos próprios ministros da Suprema Corte em aliados, fazendo alianças, né, com partidos políticos. Claro que a gente sabe que, principalmente agora, ficou à mostra, né, a grande politização dentro do judiciário brasileiro, praticamente defendendo políticos nominalmente e as ideologias cada vez mais real. E para que isso possa acontecer, olha aí a matéria da Veja, o Centrão, quem diria, é a aposta do STF para travar impeachments de ministros. Então, tudo isso que você está vendo aqui é a pura realidade. O Centrão vai ser aí a aposta do Supremo Tribunal Federal para barrar impeachments de ministros da Suprema Corte. A gente sabe tudo o que tem acontecido aí dentro do Supremo Tribunal Federal, então é importante, né, para a Suprema Corte ter aliados lá dentro. Então, se não tiver aliados, né, aqui e acolá vai acabar algum ministro a partir desse momento, né, que polarizou bastante, inclusive entre os três poderes, a gente vê um tentando tomar o espaço do outro e, claro, alguém vai acabar perdendo nessa situação. E se não for o judiciário, vai ser o próprio Centrão, porque a gente tem aí uma faca de dois gumes, né? Uma espada, corta para os dois lados. Então, essa situação que a gente vai explicar aqui agora, peço que você deixe aí já a sua curtida e o seu comentário também, e se inscreva no canal para não perder nenhum detalhe desse grande cerco e circo da política brasileira. A gente tem visto aí nos últimos anos, vou colocar aqui desde a saída de Lula, né, grandes questões acontecendo, processo de impeachment de presidente, no caso da Dilma, e a volta do presidente Lula, tudo isso demarcado por questões monocráticas do próprio Supremo Tribunal Federal, inclusive pelo atual presidente da Corte, ministro Edson Fachin. Então, esse é um momento, né, que pode trazer, claro, às claras tudo que está por trás deste jogo de cartas marcadas. A politização do Supremo Tribunal Federal, dos ministros, já não é segredo para ninguém, né? Vem sendo colocado em prática dia após dia, e então cada presidente que faz indicação ali, claro, fica com um pouco mais de moral lá dentro, fica cada vez mais resguardado, protegido, blindado por o sistema. Então, quando o presidente Bolsonaro passou a ser atacado, vítima, e aí não só do governo, mas também começou a aparecer questões do judiciário para tentar atacar também o próprio ex-presidente, ou no caso ali o então presidente, né, ficou aí a tentativa do grupo aliado ao presidente Bolsonaro, né, em tentar fazer impeachment dos ministros e principalmente do ministro Alexandre de Moraes. Dito isso, né, diversos pedidos de impeachment chegou ali, não só de Moraes, né, mas ele foi o principal. E aí, a partir de então, né, os presidentes ali do Senado, né, o ex-presidente Rodrigo Pacheco e o atual presidente, o Davi Alcolumbre, que também foi no primeiro período Davi Alcolumbre, depois o Rodrigo Pacheco e agora novamente o Davi Alcolumbre, não colocaram esses processos adiante. Mas por quê? Se tem embasamento técnico, se tem falhas dos juízes, crimes comprovados, por que não colocar
em votação, porque não abriu o processo de impeachment. Não que vá impeachment, não é certo que isso vai acontecer, mas se estão apresentando ali provas, crimes que aconteceram, então acho que deve ser realmente investigado para comprovar se de fato houve ou não, e aí sim, né, dar os vereditos finais a partir das comprovações de quem fez a denúncia e a justiça, claro, né, averiguando todos os fatos de pé. Então, o Supremo Tribunal Federal se alia a esse grupo mais de centro, que não tem lado, não tem uma ideologia, eles não têm um discurso próprio para defender. O que eles têm de fato, né, é o gosto por estar no poder, sempre participar dos governos, sempre estar com uma fatia de tudo que é de recursos, seja os ministérios, seja a cadeira do vice-presidente, sempre eles estão ali buscando esses espaços. Na maioria dos governos ele tem conseguido. A gente veio desde os primeiros mandatos de Lula, né, só conseguiu chegar à presidência quando se aliou a esses partidos de centro, viu com a presidenta Dilma, que também chegou também no poder, vindo da sucessão de Lula, mas sempre manteve o mesmo grupo de centro ali dentro do governo. Inclusive o próprio Michel Temer foi vice de Dilma nos 2 mandatos e acabou assumindo a presidência após o impeachment, né, o processo de impeachment da presidenta Dilma ali em 2016. Claro, naquele momento, por a Dilma fazer uma série de atrapalhadas dentro do seu governo, mas isso não foi apenas o que levou ao impeachment dela, claro, né, foi a insatisfação do grupo também em relação ao seu governo. Talvez algumas quebras de acordo tenham levado, né, aí a esse impeachment. A gente sabe que crime não tem levado ninguém para a cadeia ou a perda de mandato aqui no Brasil. A gente viu dentro do próprio parlamento, né, dentro da Câmara dos Deputados, o próprio deputado de Minas Gerais, né, agora me falha aqui a memória o nome dele, né, confessou crimes ali de rachadinha dentro do governo, teve investigações, áudios comprovando de assessores dele que devolviam dinheiro para o gabinete, né, para ações do próprio deputado, né? Inclusive ele perdeu aí, foi condenado dentro do Conselho de Ética por outros crimes, mas que pelo crime da rachadinha foi absolvido totalmente, nada aconteceu, pagou uma parte de dinheiro para que tudo ficasse ali escondido. Então, situações como essas não têm prejudicado ninguém no Brasil, mas, né, como a gente tem visto aí, a direita tentando fazer o maior número possível de senadores para colocar esses processos de impeachment para vir à tona, mas só fazer o número total de senadores também não basta. A gente viu que a maioria dos senadores foram favoráveis à abertura do processo de impeachment de Moraes, e mesmo assim o presidente Davi Alcolumbre disse que não pautaria, mesmo que todos, inclusive ele, tivessem interesse. Agora isso aqui é onde a gente chega, o porquê que também não vai ser pautado, mesmo acontecendo crimes. Porque os senadores, a boa parte deles, tem ali também fogo de rabo de palha, e se mexer com fogo pode se queimar. Os processos contra esses parlamentares rodam lá no Supremo Tribunal Federal. Então, na medida que um processo desse de impeachment é colocado em pauta, os processos desses que estiverão apoiando também vai ser rodado lá com uma velocidade gigantesca. Então, eles não têm interesse, e essa é a real motivação. Crimes, a gente sabe que acontece corriqueiramente no Brasil. No caso do Supremo Tribunal Federal, não é um caso muito assim que vem sendo colocado, mas dentro do Legislativo, Câmara dos Deputados e também o Senado Federal, acontece bastante. A gente viu diversos parlamentares aí sendo investigados, mas não são punidos com o devido rigor, não são punidos da maneira que deveriam. Então, essa é a situação que o Brasil atravessa, e nada, né, tem se colocado
nessa tentativa de resolução. E aí, né, o Supremo Tribunal Federal vai acabar ficando de forma que é blindada por esses maus políticos que também cometem crimes. E nesse cabo de guerra, segundo a revista Veja, entre o Supremo Tribunal Federal e os senadores contrariados com o julgamento que impôs os 27 anos e 3 meses para o ex-presidente, integrantes da corte acreditam que, o despeito da fala de identidade programática, o Centrão deverá atuar como uma espécie de trava para que não sejam levados adiante eventuais processos de impeachment dos magistrados na próxima legislatura, período em que 2/3 do Senado serão renovados nas ruas. E aqui é o trecho importante, né? 2/3 desses senadores que estão lá poderão ser renovados. Claro que isso depende da população, a maioria deles vão concorrer novamente, né? Vão estar dispostos a buscar uma reeleição, mas agora também é a vez da população dar o troco, dar o recado, dizer que tem a voz e colocar de fato parlamentares novos e que estejam comprometidos de fato com o Brasil, com a minha e com a sua voz também. E aí, né, a gente coloca aqui, que é no caso dos impeachments, né, o entendimento é de que muitos dos parlamentares do Centrão não teriam interesse em comprar uma briga direta com o Supremo, que é o foro responsável por julgar os mesmos deputados e senadores em acusações de crimes relacionados ao mandato. Então, nessa briga de guerra, claro, fica tudo do jeito que está. E aí tem até um processo andando aí para ver se muda, inclusive, essa legislação que beneficiaria também o próprio Tribunal Superior, o STF, que seriam aí mudados entre os argumentos, né, que poderia beneficiar. A legenda afirma que os processos de impeachment contra os ministros só poderiam ser levados adiante a partir de uma denúncia da Procuradoria-Geral da República e não como prevê a lei no atual momento, que qualquer cidadão também, além dos deputados e senadores, podem entrar com pedido de impeachment. Tudo isso, né, para blindar os ministros e blindar também aí os deputados e senadores, principalmente os corruptos, os malfeitores que não agem de acordo com aquilo que são votados. Então, se passar a ser colocados apenas com denúncia da própria Procuradoria-Geral da República, a gente sabe, na maioria dos casos, o procurador também sempre vem beneficiando mais o lado do governo. Quero que você deixe aí a sua curtida, o seu comentário, o que você acha a respeito do assunto. Está de acordo aqui com o que eu falei? Deixe aí o seu comentário, se não está também deixa, pode fazer a sua crítica. No mais, agradeço a sua participação, peço também que se inscreva aqui no canal para a gente seguir debatendo. E um forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo.